Olá pessoal, João Vitor Ferobleski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique, e hoje vamos falar sobre Curiosidades Psicológicas 2. Presume-se já que se esse é o 2, existe o Curiosidades Psicológicas 1. Vai estar na descrição deste vídeo o link para o Curiosidades Psicológicas 1 e para o Curiosidades Filosóficas, que esperamos aí ter também uma segunda parte logo adiante. Caso vocês cliquem em gostei, compartilhem, nos ajudem a divulgar este vídeo. Se tiver um bom número de visualizações, faremos mais vídeos desse gênero. Se as pessoas não gostarem, não compartilharem, tendemos a não realizar mais trabalhos desse tipo. Enfim, vamos lá. Então hoje vamos falar a respeito de duas frases que as pessoas se utilizam e muitas vezes perderam de vista o sentido dessas frases. Inclusive, em algumas delas, as pessoas acabam atribuindo outro sentido que não tem nada a ver, que não tem nem lógica, nem embasamento algum. As duas frases que vamos trabalhar hoje são louco de pedra ou doido de pedra e pneu das ideias. Então são duas frases que são relativamente comuns no senso comum e creio que muitas pessoas já as ouviram. E aí, de onde vêm essas frases? De onde vem essa ideia de louco de pedra ou pneu das ideias? Bom, a primeira frase, louco de pedra, ela é uma frase que tem sua origem por volta da Idade Média, onde no tempo medieval, uma das teorias vigentes, dentre tantas outras, como por exemplo possessões demoníacas, uma das teorias que explicava a loucura ou o ato das pessoas que hoje são tidas por nós como loucos, era a ideia de que havia uma pedra no cérebro dessa pessoa que fazia com que ela enlouquecesse, com que ela tivesse as atitudes que tinha. E de onde vem essa ideia, essa teoria? Não há um consenso exato a respeito da origem dessa teoria, mas um dos pressupostos mais lógicos para a origem dessa ideia seria da questão da pedra no rim. Então nós sabemos que já há registros desde anterior a zero, da época de Hipócrates. O próprio Hipócrates ele já escreveu a respeito de pedras no rim. Então se entendia já há um bom tempo sobre a questão das pedras nos rins e de que elas geravam dor, que elas alteravam a personalidade. Afinal, para quem já teve uma crise de rins ou já viu alguém tendo, sabe que não é uma das coisas mais agradáveis e tende a deixar a pessoa irritada, a deixar a pessoa agressiva, a alterar a forma dela falar, dela se relacionar com os outros. Afinal, a dor é muito intensa e toda dor intensa tende a modificar o comportamento do sujeito. Talvez, a partir da análise de que esse tipo de comportamento era oriundo de pedras nos rins, houve alguém que teve esta brilhante ideia de que se esse comportamento era origem de pedras nos rins, possivelmente os outros comportamentos manifestados, como extrema agressividade, visões, alucinações, falas fora do comum, seriam originadas de uma pedra no cérebro. E existem inclusive crânios recuperados por antropólogos desta época medieval, onde se encontram várias perfurações nesses crânios, que são chamadas de trepanação, que é um processo onde você remove um pedaço do couro cabeludo e remove esta parte, uma pequena parte da calota craniana para se ter acesso ao cérebro. E até hoje, na verdade, é feito desse modo, a cirurgia cerebral. Obviamente que hoje é feito de uma maneira muito mais cuidadosa, com equipamento adequado, esterilizado, mas ainda há uma remoção da calota craniana para acesso ao cérebro. E já nessa época medieval se fazia isso de um processo nem um pouco cuidadoso e que gerava inúmeras mortes. E se removiam pequenos pedaços do crânio para ter acesso ao cérebro. Há alguns crânios que apresentam várias perfurações desse tipo, o que levou os antropólogos a presumirem que essas perfurações seriam com a finalidade de encontrar a dita cuja pedra da loucura. Então foram perfuradas várias regiões do crânio do paciente para tentar encontrar em alguma dessas regiões a pequena pedra que seria a origem da loucura do sujeito.
E isso nós trazemos até hoje, então muitas pessoas se utilizam ainda dessa expressão, louco de pedra, doido de pedra. E vocês vão ver algumas outras teorias para a origem dessa expressão que não tem menor cabimento. Do tipo teorias, por exemplo, que dizem que a pedra seria uma relação com a questão de medicamentos, porque o louco tomaria muitos medicamentos e daí teria vindo a ideia de associar medicamentos à pedra. Uma que a associação não é tão evidente assim, a associação é muito... e seria muito mais contemporânea nossa, talvez pela questão do crack, que é chamado de pedra, uma coisa do gênero, e outra que os medicamentos psiquiátricos, eles são de 1950 para cá. E nós temos há mais de 300 anos já referências da expressão louco de pedra em literatura, em outras obras de arte, em várias coisas registradas aí ao decorrer da história. Então não tem o menor cabimento nós acharmos que essa expressão ela é oriunda de uma coisa de 1950 para cá, sendo que essa expressão já é muito mais antiga que isso. As outras também são mais incabíveis ainda. Então essa é a origem mais aceita dessa expressão e que está inclusive registrada na história da psiquiatria, e existem alguns artigos e livros falando a respeito. Enfim, vamos para a nossa segunda frase, Pinel das ideias. Então, o que significaria o sujeito que é Pinel das ideias? Isso é uma coisa muito comum também utilizada para se referir ao sujeito louco, ou sujeito insano mentalmente. Quando quer se referir a uma pessoa insana mentalmente, se utiliza a expressão Pinel das ideias. E a grande maioria também já perdeu de vista o sentido dessa frase e qual a origem dela. E o Pinel das ideias vem de Philippe Pinel. Philippe Pinel ele foi um grande psiquiatra, um médico psiquiatra que nasceu em 1745 e viveu até 1826, e ele foi um dos primeiros a quebrar com a ideia da loucura sendo originada por possessão demoníaca. Então, como eu falei, junto com a ideia da pedra da loucura, outra das teorias vigentes na era medieval para explicar a loucura seria a possessão demoníaca, para a qual a igreja tinha um tratamento bastante eficiente. Queimava vivo o sujeito. Provavelmente ele deixava de ser louco, porque deixava de existir. Então nós sabemos que ao longo da história da era medieval, a igreja queimou milhares de pessoas vivas, alegando que elas estavam possuídas pelo diabo, que eram pessoas, possivelmente, pelo que nos consta a história, pessoas com transtornos mentais. Vigente junto com esta teoria da possessão demoníaca havia a teoria da pedra no cérebro. E quando vem esse nosso caro Philippe Pinel, ele vem quebrar com esta ideia da possessão demoníaca. Então ele é um dos primeiros a dizer que as pessoas agiam desse modo estranho e diferente devido a perturbações psíquicas que eram geradas por traumas na sua sociabilização, por questões de sofrimentos e não por possessão ou por possessões. Então o Philippe Pinel é o primeiro a quebrar com essa ideia e a trazer um pouco do conceito do que vai se tornar a nova visão de loucura, que é a visão da psiquiatria. Apesar de que essa inovação foi benéfica em um aspecto, afinal, pelo menos quebrou com a ideia de possessão demoníaca e deixou um pouco menos justificável a igreja queimar as pessoas vivas, mas não melhorou muito a situação, porque os tratamentos mais comuns na época eram banho de água gelada, eletrochoque, espancamento, então coisas que não favoreciam tanto assim os doentes mentais, mas é uma grande modificação e que vai fazer com que posteriormente venha toda a nova visão de psiquiatria e de psicologia. Bom, essas são as nossas duas frases. Então, o louco de pedra, origem na era medieval, na ideia de uma pedra da loucura que se situava no cérebro e ela era responsável por enlouquecer a pessoa, e o Pinel das ideias, que é de origem do nosso caro Philippe Pinel, um dos mais famosos médicos psiquiatras que mudou toda a forma de se ver a loucura, trazendo o conceito de que a pessoa era louca devido a um distúrbio mental e não devido a possessões.
É isso. Lembre-se, se inscrevam no canal, cliquem em gostei nos nossos vídeos, assistam na descrição desse os links do Curiosidades Psicológicas 1 e do Curiosidades Filosóficas, e até um próximo vídeo.